A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula agora de adultos do segundo trimestre de 2021. O tema é dons ministeriais e dons espirituais. Na aula passada nós falamos sobre dons de elocução. Hoje é a lição número 6, 9 de maio de 2021, o Ministério de Apóstolo. Ministério de Apóstolo. Já quero antecipar, dando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? Você que tem sua mãe, um beijo para sua mãe, dê um beijo nela por mim. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, tá? O Ministério de Apóstolo, lição 6, 9 de maio de 2021. Texto áureo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Os objetivos desta aula é levar o aluno a analisar biblicamente o colégio apostólico. Segundo objetivo, descrever o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, conscientizar-se a respeito da apostolicidade atual. Será que atualmente existe apóstolo segundo a Bíblia? Vejamos então o que é um apóstolo. Vem do grego, a palavra-chave do grego, apóstolos, enviado. Vamos à introdução. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, conforme nós já lemos em Efésios 4 e 13. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Vamos confirmar isso lá em 1 aos Coríntios 12, do 27 ao 29. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 29, que assim está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? É ele fazendo esse questionamento. Então veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 3,18. Mostrando a sequência de Efésios 4 e 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então vamos ver primeiro o colégio apostólico, o termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então veja o conceito de apóstolo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Como diz lá em Hebreus 3:1, se você puder acompanhar, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, melhor Bíblia de Estudo do Brasil, está escrito em Hebreus 3:1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, esse termo apóstolo, ele foi designado a Jesus como enviado do Pai e aos seus discípulos que ele enviou ao mundo com a mesma missão. Foi enviado por Jesus Cristo. Número 2, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. O Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Então está lá em Mateus 28, se você puder, abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal junto comigo, Mateus 28, do versículo 19 e 20, quando Jesus aparece aos seus discípulos e ele vai se despedir, ele então indica: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa ordem foi dada ao grupo, ao colégio apostólico, aos primeiros 12 discípulos, né, que foram convocados por Jesus. Em Marcos 16, do versículo 15 ao 20, ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja que eles receberam diretamente de Cristo uma incumbência, uma missão. Tá? De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Nós podemos ver isso em Atos 1 e 20, quando Jesus aparece para eles, né, e dá essas incumbências. Ó, versículo 20, porque no livro dos Salmos está escrito, Atos 1 e 20, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, vamos ao versículo 25, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui está falando da escolha do substituto de Judas, que havia se suicidado, né? Arrependido, ele decidiu se suicidar, ele não se arrependeu e se consertou. Em outras palavras, então, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24 e 49. Se você abrir a sua Bíblia, a gente confere. Ó, Lucas 24 e 49, eles receberam uma ordem de Jesus de Nazaré. Lucas 24 e o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? E ele repete isso, então, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando da despedida de Jesus dos seus discípulos, e ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui nós temos, e aí logo no capítulo 2, do versículo 1 até o 46, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, os primeiros cristãos. Tá? Então esse aí é a formação do colégio apostólico. Matias substituiu Judas Iscariotes. Depois, no tópico 3,
subtópico 3, a singularidade dos 12. Vamos ver. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, que forma aí, no caso, a igreja primitiva. Então vamos ver essa peculiaridade. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, conforme Mateus 4:25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Vejamos, por exemplo, em Mateus 10 e o versículo 21. Versículo 1. Mateus 10 e 1 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Em Lucas 6 e 13 também nós vemos essa convocação. Lucas capítulo 6 e o versículo 13. Quando ele diz assim, a eleição dos 12. E quando já era dia, versículo 12 diz que ele subiu ao monte e passou a noite em oração, tá? E no 13, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, todos que eram seus seguidores, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então ele escolheu esses 12 para um trabalho específico, para uma aprendizagem provavelmente mais aprofundada, com uma missão mais detalhada e específica. Letra B. Então eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Vejamos, desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Vejamos isso aí em Marcos 6 e 7. Evangelho de Marcos, volta um pouquinho aí. Marcos 6 e o versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então veja, eles faziam o mesmo trabalho que Jesus fez, né? Enquanto ele estava aqui treinando e depois que Jesus partiu. Lá em João 6, Evangelho de João 6, versículo 66 até o 71, diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse aos 12, então veja que os 12 não abandonaram, ficaram ali. Quereis vós também retirar-vos? Eles já tinham sido escolhidos. Aí Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então veja que eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, até Jesus chegar à cruz. Lá em Atos, naquele mesmo texto que nós acabáramos de ler, Atos 1, e o versículo 21 a 23, ele diz assim, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós,
começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então tinha que ser alguém que andou com Jesus também. 23. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E aí jogaram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias para compor o colégio apostólico. Então, eram 12 que, tanto na primeira fase com Judas, depois na segunda fase com Matias, eles andaram com Jesus durante o tempo inteiro. Tá? Terceira característica desses 12, receberam autoridade do Senhor. Em João capítulo 20, do versículo 21 ao 23, também da despedida do mestre, João capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Olha o que está escrito, João 20, 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Jesus aparece aí depois da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, aqueles não foram batizados no Espírito Santo, mas eles já receberam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, eles receberam autoridade do Senhor Jesus. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade, conforme nós já lemos lá em Marcos 16, 17 e 18, tá? Em Atos 2 e 4. Então, resumindo, o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Cristo, em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Ele é o modelo, né, de apóstolo original. Vamos ao segundo tópico, o apóstolo Paulo. Né? Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autoridade para prendê-los. Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, lá em Atos 9, do versículo 1 ao 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Está falando de Paulo. De perseguidor, passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, esse encontro no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, de Paulo com Jesus Cristo, transformou radicalmente a vida desse homem. Ele sofreu uma profunda conversão. Né? Aí, número 2, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade, está em 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Então, ele era, conforme nós lemos e estudamos, um homem preparado para servir. Ele era judeu, fariseu, né, radical, ele era daqueles ortodoxos, judeu ortodoxo, estudioso, preparado. Tá? Número 3, subtópico, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, conforme nós já estudamos. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Ele não esteve lá junto com os outros 12 apóstolos, né? 11, na ressurreição de Cristo. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, conforme nós lemos lá em Atos 1, 21 a 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, ou seja, o menor de todos. Está lá em 1 Coríntios 15, 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Tá? Nós lemos isso lá em Atos 9, 4 e 5. Vamos até ler para entender esse ponto que o autor está colocando aqui. Atos 9, abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal. Atos 9, versículos 4 e 5. Atos 9, 4 e 5. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo aqui, que era Saulo até então, teve um encontro impactante com Jesus ressuscitado, agora já glorificado no céu, e ensinou-lhe todas as coisas. Quer dizer, o próprio Cristo foi o mestre do apóstolo Paulo. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Veja aí 1 Coríntios 11, 23, a leitura da Santa Ceia. Quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele começa que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice. E aí, quer dizer, ele aprendeu diretamente de Jesus. Lá em Gálatas 1, 6 a 24, ele também fala sobre essa experiência. Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6, ele começa falando aí, né, da inconstância dos Gálatas, da autoridade divina do seu apostolado, da sua doutrina. Ele trata sobre tudo isso. No versículo 6 ele diz: maravilho de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele vai falando, né, sobre o poder do evangelho, a verdade do evangelho de Cristo, vai falando do seu apostolado. Veja que no versículo 17 ele fala, ele não tornou para Jerusalém, ele ele foi para a Arábia e voltou para Damasco, ou seja, ele foi se preparar, ele foi estudar, ele foi pesquisar, tá? Antes de exercer o seu ministério. Então, voltando ali, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, tá? E aí ele marca aí no capítulo 2, do 6 ao 10, tá? Ele vai falando, Deus não aceita aparência e tal, né? E aí ele fala: porque aquele que operou eficazmente em Pedro, versículo 8, para o apostolado, esse operou também em mim, e conhecendo Tiago, Cefas e João, como as colunas, tal, versículo 9, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão.
Versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E aí ele vai mostrando que ele foi reconhecido pelos 12 apóstolos como também um apóstolo enviado pelo próprio Cristo aos gentios, né? Então ele foi reconhecido, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Ele fala isso em 1 Coríntios 9, 2. Se você puder abrir aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, nós vamos ler juntos, 1 Coríntios 9 e 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, as igrejas que ele fundou na sua caminhada ministerial, nas suas viagens missionárias, ele está dizendo que essas pessoas, essas igrejas, é o selo, é a prova de que ele é apóstolo e ele foi chamado apóstolo pelo nosso Senhor. Resumindo, então, Paulo viu Cristo ressurreto, esta era a sua credencial apostólica. Ele recebeu tudo aquilo que ele ensinava, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Número 3, apostolicidade atual. Vamos ver. Ainda há apóstolos? Ele está fazendo uma pergunta que ele vai responder. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante um milênio, que ainda é depois da grande tribulação, depois que Jesus vier reinar na terra durante 1000 anos, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, está em Apocalipse 21, 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, nesse sentido que nós tratamos até aqui, nesse sentido estrito, específico, não há mais apóstolos, tá? Terminou naquele colégio apostólico. Número 2, apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, conforme Atos 14, versos 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, está lá em Romanos 16 e 7. Ao longo do Novo Testamento, isso toda a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, e no primeiro século da igreja, nos 100 primeiros anos da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, o significado deixou de ser estrito, subscrito ao colégio apostólico, e passou a ter um significado mais amplo, mais modernizado, mais atualizado. Tá? Número 3, o ministério apostólico atual. Hoje, no nosso tempo, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas,
Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. O que ele está querendo dizer que, resumindo, que hoje, para ser considerado um apóstolo, tá, teria que ser desse naipe desses camaradas, ir para o interior da África, para o interior da Índia, do Japão, né, fazer missões, realmente cumprir a ordem apostólica de Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, eles até são considerados apóstolos, mas como os 12 do colégio apostólico, esses aí já não cabe mais de acordo com o significado bíblico. Resumindo, então, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Tá? Então, o ministério de apóstolo, a obra apostólica está em vigência. O que não está é o título no sentido estrito da palavra, conforme nós estudamos. Então, conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, espero que tenha ficado claro, de acordo com o que nós meditamos nessa lição número 6, sobre o ministério de apóstolo. Tá? O ministério de apóstolo e o ministério apostólico. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Até a próxima, se Deus quiser. Deixe aqui o seu gostei, o seu like, que é para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Compartilhe essa aula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.